João Gustavo, sou estudante de engenharia elétrica da faculdade UCL. Vou estar apresentando o meu trabalho, né, sobre equipamentos de proteção individual, uso correto e sua importância no ambiente de trabalho. Então, a gente vai abordar as contextualizações, né, no qual os EPIs são aplicados, apresentar um pouco dos tipos de EPIs, né, de maneira geral, e o risco, né, ele está contextualizado à atividade laboral que o representa, né. Então, por exemplo, temos aqui é, um serralheiro, né, e o risco dele é propriamente físico, né? Então temos ali um outro tipo de proteção facial. Ao lado temos também o risco biológico, né? Então a gente observa ali que as características dos EPIs mudam e também aqui um agente de risco físico, né? No qual a gente tem outras variedades ali de EPI, certo? Então toda atividade ela vai ter uma contextualização diferente. E onde está localizado o EPI? Atividade, né? O agente, ele existe. Então, se ele não pode ser 100%, o risco, né, ser 100% retirado, entra-se os meios para prevenir que aquele risco cause algum acidente, né, cause algum problema. Então, a gente acompanhar aqui esse fluxograma, a gente vai ter aí que, por exemplo, um guarda-corpo é uma medida de proteção coletiva. Então, essas medidas de proteção coletiva servem justamente para evitar o uso seja necessário utilizar, por exemplo, um EPI. Então temos aí guarda-corpos, exaustores e, por exemplo, enclausuramento de máquinas. Imagina aí que tenha um ruído, esse ruído ele exista, né? Existe alguma forma de enclausurar esse ruído para que ele não cause tanto incômodo assim, né? E em paralelo também, né? Não que uma medida vá anular a outra, mas temos o nosso principal tema aí do trabalho, que é a proteção individual, o EPI. Então, o EPI é a armadura pessoal e ela entra em ação quando as outras barreiras não eliminam 100% o risco. Então, entre todas essas medidas, né, o EPI entra como proteção individual. O EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador. E a sua função principal não é evitar os acidentes em si, mas sim minimizar ou neutralizar os danos daquela atividade, né? O que esse acidente ou exposição a agente nocivo, seja ele físico, químico, biológico, pode causar. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de EPIs, né? E eles servem justamente para isso, né? Para minimizar ou neutralizar os danos que aquela atividade, dentre os agentes envolvidos, sejam neutralizados ou minimizados. Os aspectos legais aí que estabelecem a utilização dos EPIs é a NR6, né? Como regulamentadora número 6 do Ministério do Trabalho e Emprego, é a principal legislação brasileira sobre EPIs. Ela estabelece um conjunto de responsabilidades bem claras. Então, a utilização do EPI não é opcional, né? Ela é uma norma, tem peso de lei. E o que cabe, né, à empresa e ao trabalhador. A empresa é responsável por fornecer gratuitamente o EPI adequado ao risco e em perfeito estado. A empresa também é responsável por exigir e fiscalizar o seu uso correto. Então, ela tem que fornecer e tem que se respaldar que o trabalhador esteja utilizando, né? Treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, e substituir o EPI imediatamente, né? E o trabalhador, né? Dentre as suas responsabilidades, tem usar EPI para usar o EPI, né? Apenas para a finalidade que se destina e responsabilizar-se pela sua guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que torne cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, os aspectos gerais, né, dos EPIs, todo EPI ele vai possuir um certificado de aprovação. Então, o número CA encontrado em todo EPI que é certificado pelo Ministério do Trabalho, ele também tem data de validade. Então, é, além do certificado de aprovação, o EPI vai ter essa data de validade, né? E cabe ao trabalhador, antes de utilizar esse equipamento, observar essas duas informações que são essenciais. E aí, um adendo também, né? Por mais que ele tenha uma data de validade, e por mais que ele esteja dentro dessa data de validade, deve-se observar aí as condições de armazenamento. Perfil das notificações, contextualização mais geral, né? Perfil das notificações previdenciárias. Então, temos, por exemplo, de 2023 a 2024, né? Segundo a plataforma governamental Smart Lab, as partes do curso mais frequentemente atingidas entre esses perfis, né, são braços e mãos, contabilizando só em 2024 197,6 mil casos, né? Então, é claro aqui que os casos são eles, né? Mas, por exemplo, se a gente conseguir aí, ver se 1% desses 197 mil for a falta de utilização EPI ou a utilização incorreta, né? Quantos casos a gente poderia diminuir, não só pelos braços, né? Mas todas essas outras partes. Então, cabe aí um número bastante grande, né? Quanto à importância da utilização dos EPIs. Começando aqui a falar sobre os aspectos gerais, né? E os tipos de EPI, a gente começa aí pelo capacete, né?
ele é uso obrigatório onde, em qualquer lugar onde haja risco de impacto de objetos caindo, batidas contra objetos fixos e choques elétricos é aplicável, né? Aí, passando para a parte dos trabalhadores que trabalham com eletricidade. Então, de maneira geral, temos aí o classe B, classe A e classe B, né? Ambos vão ser para impactos, mas a característica principal aí é que o classe B ele vai ser testado para altas tensões, né? Então, os trabalhadores dessa característica, umas características gerais, né, quanto à utilização, né, o capacete é obrigatório em qualquer lugar onde haja risco, né? Como eu havia comentado, então pontos de atenção, né? O ajuste da suspensão da cadeira, né? Tem que estar bem fixado. Ela deve ser ajustada geralmente com uma catraca ou pino, para que seja firme e não fique folgado na cabeça. Tenha espaço para proteção. Deve haver um espaço entre o topo da cabeça, o casco do capacete, mantido pela suspensão, né? Então, esse espaço é o que absorve o impacto. O capacete não pode ficar colado à cabeça, né? Então, tem que haver aquele espaço que é o que vai absorver o impacto, né? E a posição correta. Usa o capacete com a aba voltada para frente, não utiliza voltado para trás, né? Então, ponderação aí. E a jugular. Se o capacete possui tira de queixo, ajuste para que fique firme e mais confortável ao queixo, que é justamente o que vai prender o capacete, a, a cabeça, né? E o restante do crânio e a cabeça. Os, os óculos de proteção servem como barreira para respingos, impactos de projéteis e particulados. Pode ser dividido em dois grupos, tá? Então temos aí os óculos convencionais, né? Que vão ter uma variedade, por exemplo, também de lentes, mas de maneira convencional, né? Ele vai ter um uso mais não específico. Então, eles têm também o óculos de ampla visão, que é manuseio de produtos químicos, ele vai ter toda a proteção ali do rosto. Como poeira, uma poeira mais fina, né, um risco biológico. Temos aqui o protetor ocular, então os tipos variam e em alguns casos podem ser utilizados até os dois simultaneamente, né? Então, tem aqui o mais conhecido, né, que é o polímero pré-moldado, compacto e serve aí com a penetração do ouvido. Temos também uma de característica similar, mas de espuma moldável, né? Então ele vai se moldar ao ouvido. E temos também o dos tipos abafadores ou punch, né? Então existe tem uma espuma, né, que absorve ou abafa o som ali, né? Então, todos eles são aparelhos de proteção contra ruído e, em alguns casos, né, podem ser utilizados juntos. É, Passando aqui para as máscaras, né? Então, todo o grupo facial é de EPIs, né? É, as máscaras servem como barreira ou para a respiração e podem ser divididas em dois grupos. Semifaciais descartáveis e reutilizáveis, né? O outro grupo seria. Então, temos aqui, por exemplo, as máscaras cirúrgicas, né? Uma barreira física bidirecional, mas ela não filtra o ar, portanto, salientar. Temos a máscara PFF1, é um filtro de ar, o ar é obrigado a passar pelas fios do material, pois não há caminho livre pelas laterais. Mas as mais utilizadas aí, né, são a PFF2, né, que filtra poeiras finas com fundos metálicos de soldas e biológico, né, vírus. Então é uma máscara bastante utilizada, aí, por exemplo, na indústria, justamente pelo esse aspecto geral dela. E, por fim, né, a PFF3, né, voltando aqui também, a PFF2 pode ser utilizada a N95, que é proporcional, proporcional não é equivalente, e o respirador PFF3, que filtra partículas tóxicas muito finas, como amianto, sílica e metais pesantes, né? Aí a aplicação bem mais específica. Passando aqui para as reutilizáveis, né? Elas vão ter, ao contrário das outras, um filtro que é substituível, né? Então, a gente passando aqui por respirador filtro químico, né? Que vai ser utilizado para aplicações com gases, vapores de tinta, e o carvão ativado vai ser justamente o elemento filtrante. Passando aqui para o respirador, um filtro mecânico, ele é basicamente aí para poeira ou pó, outros tipos de particulado. Mas a diferenciação dos dois vai ser justamente o elemento filtrante, né? E, inclusive, com data de validade, né? Dependendo aí do que orienta o fabricante. Tem alguns cuidados de uso geral, né? Então, utilização de máscaras utilizáveis, descartáveis, né? Elas vão seguir todo esse mesmo padrão, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a utilização correta, né? Sempre protegendo todas as vias respiratórias, e não abaixo nem acima, né? Peguei uns cuidados, né? Que é a conservação do local adequado, né? Não deixar a máscara utilizada em qualquer lugar ou a armazenamento incorreto. E se essa máscara está desgastada, deve-se realizar a substituição desse cachorro dano. Passando aqui para as luvas, são utilizados para a proteção das mãos, no entanto, irão variar de acordo com o agente causador, assim como as máscaras, né? Por exemplo, físico, químico e elétrico. E um ponto importante sobre as luvas, né? Não há luvas universais, né? Cada luva ela vai ter uma aplicação diferente para cada agente. Então, começando aqui para de couro, ou popularmente conhecido como raspa, né? É bastante utilizada em construção civil, soldadura e carregamento de tijolos ou ferros, né? Porque é conta dessa característica bastante brusca dela. Então, é, passando para as luvas de malhas, né? Elas são mais utilizadas para elas possuem essa malha, né, similar a uma meia, por exemplo, e elas possuem esse revestimento, mais utilizadas em mecânica fina, manuseamento de peças oleosas e montagem, justamente pela essa
é, pela essa facilidade de movimento das mãos. É, passando aqui para as luvas de látex, né? São boas para acetonas, né, e ácidos fracos ligadas rapidamente com óleos, gorduras derivadas, né? Então, são outros tipos de agente, né? E a de nitrilo, né, que ela possui uma excelente resistência estrutural a óleos, macio diluente, gasolinas e solvente. Então, um material que a gente construção da luva, né, vai ditar aí qual agente ela vai ser, ela deve ser utilizada. Passando aqui para as luvas isolantes, né, para trabalhadores que trabalham sob algum risco de eletricidade, né? Então, ela é uma luva frágil, mas ela é isolamente, é uma luva isolante elétrica. E tem também, né, um conjunto dessa luva é utilizada sobre a luva de couro, né, que ela não vai ser ah, isolante, mas ela vai ser vestida por cima, né, e da luva isolante. O conjunto dessas duas luvas aí formam o EPI. É um detalhe interessante, né, que essas luvas a luva isolante ela deve passar por análise, né, periódicas para verificar se realmente essa luva aí está isolada eletricamente. Ah, quanto às botas, né, a gente rodeia aí uma variedade de botas, mas de maneira geral, né? Elas servem justamente para proteção contra os pés, obviamente, e variam conforme a gente também com elas também variam conforme a gente reconhecer a estrutura e isolação elétrica. Então, tem aí botas com biqueira de composite, né? Que é um material de engenharia aí tão resistente quanto o aço, mas é muito mais leve e não conduz eletricidade. Então, é uma luva adequada. Novamente, toda luva, não, perdão, bota, ela precisa aí conter o CA também, né? E as botas com isolação. Então, além dela ter essa resistência mecânica, tá? O agente físico, né? Ela ainda também vai ser isolada eletricamente nas solas, nas laterais. São aqui algumas orientações de maneira geral para todos os EPIs, né? É, além de escolher o EPI adequado ao trabalho, há recomendações que cabe ao trabalhador executar, né? Que é a inspeção visual, né, de todo equipamento antes do pré-uso, como comentado anteriormente. Pode observar aqui nessa luva danificada, por exemplo, né? Verifica o interior, se não há algum elemento, se não há algum inseto, por exemplo, e aí vai, principalmente em botas, né? É, muito tempo guardadas, para que não haja nenhum imprevisto na hora da utilização. É, todo EPI ele deve estar ajustado ao tamanho adequado do trabalhador, então esse tamanho importa muito, né? Para que ele não fique folgado, que ele não deixe de proteger na hora que seja necessário. O uso de adornos em conjunto de EPI é totalmente dispensado, né? Então, está utilizando uma luva, não utilize EPIs, né? Não utilize adornos como anéis, por exemplo, não utilize máscara no conjunto a um outro adorno. Então, muito cuidado quanto a isso. É, e a higiene, né? O EPI que permite isso, né? Ele tem que ser mantido devidamente higienizado para que ele não seja aí um vetor de um risco. Então, e aí, concluindo aí esse repasse de todos os EPIs, né? O EPI é o seu passaporte para casa, né? Pense, trabalho engrandece o homem e a segurança engrandece a vida.